Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Falando Grego, um espaço onde a medicina é discutida com profundidade, clareza e muita responsabilidade, sem atalhos, sem simplificações excessivas. Aqui a ideia é traduzir temas complexos, provocar reflexões e aproximar o médico, o estudante e o público daquilo que realmente importa, o bom raciocínio. Hoje temos a honra de receber um profissional cuja atuação, professor de radiologia da UFTM, Dr. Luiz Ronan Ferreira, responsável médico do SEIBM, Laboratório SEIBM Uberaba. Vamos conversar sobre a radiologia como especialidade, seu papel central no diagnóstico, os impactos, a tecnologia e a inteligência artificial, os desafios da formação médica e a responsabilidade de quem atua na linha de frente, principalmente na medicina diagnóstica. Eu sou Constantino Jorge Calapodopoulos, médico ortopedista. A partir de agora você está convidado a pensar exclusivamente em medicina conosco. Dr. Luiz Ronan, é um prazer recebê-lo. Como que o senhor costuma se apresentar profissionalmente hoje? Professor Luiz Ronan, Dr. Luiz Ronan ou simplesmente Luiz Ronan? Geralmente Ronan, amigo do Dr. Constantino. Não, mas... Essa amizade, eu vou contar uma história de 1 minuto. Se traduz numa gratidão enorme da época que eu conheci, eu era estudante de medicina, e seu pai, Dr. Vandir Ferreira, era professor de anatomia, e daqueles que puxava o palitinho ali no forame, no crânio, e deixava a gente louco. E nós fizemos uma amizade maravilhosa, porque o Idílio era muito amigo dele também, e eu vim para Uberaba e fui trabalhar com o Idílio. E minha mãe teve um câncer, eu conversava isso ontem com meu irmão, e ele tinha ido, junto com a mamãe, fazer um exame lá na Clínica Radiológica Uberaba, na CRU. E meu irmão foi tentar acertar, perguntar quanto que era, que papai vai lá acertar e tudo. E seu pai quase que deu um cascudo no meu irmão, tirou ele de lá e falou: embora, menino. São histórias. E sua mãe foi a minha professora no Colégio Dom Eduardo. Então você vê, a palavra que eu tenho de tudo isso chama-se gratidão. Amizades, amizade é uma dádiva de Deus para quem consegue fazer amizade. Eu, como descendente grego, nós temos uma coisa muito importante, o grego faz isso com muita facilidade, que é a filogenia. É fazer amigos, filos. Então, fazer amigos, e eu consegui na minha vida profissional, graças a Deus eu sei que eu tenho mais amigos, tenho inimigos, mas eu tenho mais amigos que inimigos. Sem dúvida. E essa é a gratidão que eu tenho da sua família, e você é o primeiro radiologista que vem no nosso Falando Grego para a gente bater um papo. Prazer. Eu queria saber alguma coisa da sua formação, por que você escolheu a radiologia, o seu caminho até a docência na Universidade Federal, momentos decisivos da sua carreira. Então, por que a radiologia? O que atraiu sua especialidade? Foi pela influência do seu pai? Sem dúvida. Não conscientemente, né? Eu fiz a medicina, não consegui ser aprovado em Uberaba no UFTM, acabei fazendo alguns anos de cursinho e fui aprovado na Unicamp. E lá onde fiz a minha formação, posso dizer para o senhor com tranquilidade que até o início do 4º ano de medicina eu ainda me questionava a carreira médica. Eu não era apaixonado, eu gostava, eu conseguia passar de ano sem problemas, tive as minhas dificuldades de adaptação morando fora, né? Mas quando eu mergulhei no internato, eu tinha certeza que eu queria medicina. Eu tinha prazer de estar atendendo as pessoas. Ali fez muita diferença. Eu lembro que meu internato começou com a pediatria, então a gente era um frasco de remédio toda semana, porque pegava todo tipo de infecção, né? E também a gente vê a sociedade através dos olhos do pronto-socorro, né? Não era incomum as mães chegarem de madrugada com todos os filhos para consulta, num simples intuito de fugir de casa, né? De problemas que estão acontecendo. E com isso eu fui me apaixonando pela medicina, por atender o próximo, e me apaixonei muito pela área de abdominal e ginecologia obstetrícia. Hoje dentro da radiologia, você trabalha muito mais
com a tomografia computadorizada Uhum. ou com ressonância magnética? Nesse momento, nos últimos anos, eu posso dizer para o senhor que eu estou trabalhando com tudo, menos a radiografia convencional, porque eu tenho um grande parceiro que é o Dr. Géser, que faz essa parte de forma brilhante. Sem dúvida. Um Né? grande amigo que a gente tem, uma estima muito grande pelo Gessner. É. Quantas décadas a gente se conhece e somos amigos. Mas aí, com essa parte, eu gostava muito da radiologia abdominal, da parte. E quando chegou no internato, eu tinha as aulas de radiologia, aí eu comecei a ter a noção do que meu pai fazia, de como era a radiologia, tive excelentes professores, né, lá, e aí comecei a me dedicar e gostar dessa área. Então, no final do internato, eu estava entre fazer a ginecologia obstetrícia ou a radiologia, acabei optando pela radiologia e acabei me especializando em imagem da mulher, que é uma área da radiologia focado na ginecologia, né? A docência foi uma escolha planejada ou um caminho natural na sua vida? Foi uma coisa que aconteceu muito boa quando eu era residente na Universidade Federal de São Paulo, na época era Escola Paulista de Medicina. Escola Paulista de Eu Medicina. tive bons professores que me deram casos sensacionais e eu fui escolhido pela maior sociedade radiológica do mundo para participar de um evento nos Estados Unidos. E aí com os casos, com a qualidade dos casos que eu mandei. E aí nesse evento eram 30 radiologistas americanos, residentes americanos, né? E mais 15 do mundo inteiro. Eu era um dos 2 brasileiros que estavam lá. Tinha bastante mexicano, tinha da África do Sul. E nesse evento foi muito fundamental para mim, porque eu fui para Chicago, tudo pago pelo Congresso. Eu fui no maior congresso, considerado o maior congresso médico do mundo, porque é muito grande por causa das máquinas, que ocupa muito espaço. E ali eu fiquei 5 dias assistindo aula de por que eu devia ser professor e não trabalhar exclusivamente na carreira privada. Porque nos Estados Unidos é fundamental, como no Brasil, é muito diferente o valor de remuneração. Então eles trouxeram as importâncias daquilo. Então aquilo me tocou bastante. Isso é diferente do Brasil. É. Né? Docência mal remunerado, profissionais mal remunerados. Infelizmente, nós estamos numa fase muito difícil hoje de profissionais. A gente vê um futuro muito negro daquilo que essas quantidades de escolas estão produzindo no Brasil, infelizmente. Sem dúvida. Que mudanças que o Dr. Luiz Ronan observou na formação de radiologistas ao longo dos anos? Ao longo dos anos? A gente pode dizer que é uma especialidade muito adaptativa, né? Já que o senhor está falando de grego, tem toda a história da mitologia, eles falam muito da gente dos centauros, daquela questão do radiologista meio fundido com a máquina, né? Até isso traz críticas, mas na verdade eu fiz medicina na Unicamp vendo as discussões clínicas radiológicas com máquinas que trocavam negatoscópios, que o residente que chegar antes e pendurar os filmes todos. Entrei na residência com a chegada do Pax, mas ainda existiam os filmes, e saí da residência já com os laudos uniformizados e começado o reconhecimento de voz. Então, eu vejo a gente está mudando muito, né? E agora, com a chegada dos softwares de inteligência artificial, que estão vindo complementar nossas especialidades. Então, assim, todas as especialidades sofreram grandes mudanças, mas a nossa, a gente pode dizer, como diz o ditado, é trocando o pneu com o carro andando mesmo. Realmente é o que passa por nós. Eu vi também, só para encerrar, a mudança da formação médica em 20 anos da UFTM, de residentes introspectivos que buscavam radiologia, que geralmente eram os melhores alunos, mas que não gostavam de ter o contato com o paciente, da mudança hoje, que não são os primeiros da classe, porém são muito proativos comunicantes, porque são qualidades essenciais no radiologista hoje, é a capacidade de ser comunicante proativo. Né? Dr. Luiz Ronan deve ter visto um ex-professor da Unicamp mostrando o seu descontentamento e a sua ilusão daquilo que ele praticou como professor, vendo alunos hoje escrevendo osso com C cedilha na Unicamp. Eu vi essa semana isso, fiquei horrorizado, realmente. Que nível que nós estamos chegando de ensino no Brasil? Isso é terrível. Então, o exemplo foi na Unicamp, imagine nas outras universidades aí, em torno do ENAD, aí, 33 mil médicos não tiveram nota acima de 1. Então, as coisas são muito difíceis. A importância da radiologia no diagnóstico e no segmento terapêutico. Uhum.
E a integração com outras especialidades. Como que funciona isso dentro da radiologia? Isso é um dos pontos mais importantes da mudança de direção da especialidade nos últimos anos. Né? Então, como eu estava dizendo, eu vi... Quem te dá mais trabalho? É ortopedista que fica te cobrando muito? É ortopedista que fica pedindo? Não, eu tenho boas recordações. Eu vim de uma formação do meu grupo de internato, era eu e 11 ortopedistas. O meu melhor amigo que disputava num quadro, quem fazia mais parto era um ortopedista. Então eu convivi muito com ortopedista na formação médica. E hoje estão em diferentes lugares e diferentes especialidades, né? Aliás, tinha um cardiologista, esqueci dele. Mas assim, não, quem dá mais trabalho, vou responder primeiro essa pergunta, quem dá mais trabalho, acho que não tem muito quem dá trabalho. Às vezes, o que a gente tenta lá nos alunos de medicina, ensinar, que eu dou aula na medicina da UFTM há 15 anos, não, 17 anos, a solicitação do pedido, e o que dá mais trabalho são aqueles que não entendem a imagem, porque esses são facilmente iludidos por maus radiologistas ou mal interpretação de imagem, e quem sofre no final é a pessoa mais importante, que é o Hoje paciente. é possível fazer medicina sem radiologia? Não, acho que Eu hoje... vejo conversas de alguns colegas que falam, não, a radiologia daqui a uns dias desaparece. Mas a presença do médico, do ser humano, é igual falar, não, o robô vai fazer tudo. Mas quem faz o robô fazer tudo? Quem faz é o ser humano que está atrás dele. Sim, sim. Então, radiologia... Eu, por exemplo, o primeiro exame que eu peço na ortopedia é o raio-x, porque eu quero ver a anatomia, quero afastar a possibilidade de tumor, quero ver a integridade da cortical, tudo Sim. isso. Então, muitas vezes você pede um exame, muitas vezes o indivíduo já pede uma ressonância magnética ou uma tomografia, e que ele não vai ter as informações que ele tem num simples olhar de uma radiologia, de um raio-x, de um exame de imagem. Tem algumas especialidades que sim, elas podem viver bem sem a radiologia, né? Sem os exames de imagem, como pediatria, mas eu acho que hoje seria imprudente não utilizar devido à disponibilidade. Mas a boa prática de solicitação de exames é importante, né? Nosso objetivo é cada vez menos buscar ganhar remuneração com volume de exames, mas buscar remuneração com qualidade dos exames. A tendência é que o radiologista, nessas discussões que o senhor tinha me perguntado previamente, clínico-radiológicas, é que o radiologista tome uma posição menos periférica, mais perto do centro da decisão, até como um concierge, falando, olha, isso aqui, um tumor ósseo, basicamente o raio-x substitui o raciocínio clínico hoje? Não, ele é complementar. O raciocínio é o pilar fundamental. Se a gente parar de raciocinar, é nesse momento que a gente vira o robô. E se a gente trabalhar como robô, nós seremos substituídos por ele. E quais são os principais equívocos dos médicos, principalmente o solicitante, aquele que pediu o exame? Está lá pedindo o exame. Eu acho que o maior equívoco, né, é quando ele não examina o paciente, né? É quando ele não conversa, ele não coloca a mão, e a gente escuta tanto isso quando vê na clínica. Todo dia a gente escuta. Infelizmente. Então, assim, se ele olhar para o paciente, se ele der bom dia, se ele tocar no paciente, ele vai pedir o exame. Existia um grande professor aqui, que eu era muito querido, que era o Dr. Hamid, controverso, mas ele falava, se não entende o que está extremamente, hoje também a minha gratidão, eu gostaria de estar chamando ele aqui no meu podcast, infelizmente Deus o levou mais cedo. O professor Hamid foi uma pessoa que me deu a oportunidade de entrar na Universidade Federal Triângulo Mineiro, que convidou para trabalhar na reumatologia. Sim. Eu fiquei 5 anos como voluntário na reumatologia, fui contratado, fiz concurso, entrei na reumatologia, depois o Zé Wagner me puxou para a ortopedia. O Dr. Hamid falava que quando você não sabe o que você está pedindo, você não entende o que você recebe. Ele sempre falava isso para mim, ele me ensinava a fazer os exames físicos dos pacientes para laudar melhor a ressonância de coluna, o sinal de cecim dele e tudo mais. Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante, os exames de imagem, eles são peças complementares. Às vezes eles podem ser fundamentais para mudar completamente o raciocínio clínico. Porém, eles não são decisivos em boa parte das vezes. Essas notícias tristes, né, na vida da gente, a notícia do falecimento do Zé, das grandes audiências de Rádio Uberaba. Não tem, 30 dias que eu fiquei 1h30 no programa dele na Rádio América. Então, infelizmente, estamos recebendo a notícia do falecimento dele.
tinha uma cardiopatia congênita Sim. Gravíssima e acaba falecendo. Que Deus tenha. o dê o descanso eterno para ele também. Inteligência artificial, Dr. Luiz Ronan, é uma ameaça ou é uma aliada? É uma aliada, sem dúvida. Nós estamos torcendo para ela chegar o mais rápido possível. Automação dos laudos. O que você tem para falar sobre a gente isso aí? Isto. Automação do laudo. O que o senhor quer dizer com automação dos laudos? Me explica um pouquinho mais. Automação dos laudos é o indivíduo que você faz um raio-x aqui e quem está laudando ele está lá em... Ah, é o laudo à distância. É laudo à distância. Então vamos trazer agora uma notícia que saiu essa semana. Lá, se eu não me engano, eu posso estar enganado, na região norte do Brasil, umas denúncias de um serviço de radiologia de um hospital que tinha os radiologistas, eles foram deslocados para fazer ultrassonografia, que é um exame presencial, para uma empresa de fora assumir os laudos todos à distância. E vários laudos com erros crassos de próstata em mulher, de não dizer que o exame estava normal e o paciente cheio de tumor. Então, assim, essa questão do laudo à distância, da teleradiologia, ela é uma aliada, sim, para lugares onde não existe o profissional, onde você consegue entregar um laudo de maior qualidade para uma população que tem essa carência. Assim como existe a telemedicina, com médicos pediatras ajudando a passar enfermaria, assim como tem cardiologistas vendo, mas ela é bem feita. Ela não substitui se você tiver uma equipe presencial, que você tem qualidade, que você pode discutir o exame. Então ela é muito importante nesse ponto. Quanto à inteligência artificial, existe uma fala famosa aqui na radiologia de uns primórdios da IA, quando começou o ChatGPT, que falou que era, há 7 anos atrás, que era para as residências pararem de formar radiologistas, que não tem a necessidade. E cada vez que eu vou nesse congresso, que eu já fui 7 vezes depois que eu fui de graça, convidado no Congresso de Chicago, tive lá o ano passado, eu sempre dedico uma parte da minha agenda a ver as fronteiras, aonde nós estamos indo. Então, assim, é empolgante, na verdade, porque para nós, que, como eu disse para o senhor, vimos a mudança da chapa por Pax, por os laudos por voz, hoje a gente vai ter cada mês ferramentas para melhorar e afinar a minha mira. E qual que é o impacto da tecnologia na qualidade diagnóstica agora? É muito grande. Existem muitas coisas que a tecnologia pode fazer. Por exemplo, hoje a gente abre a nossa estação de trabalho e vê uma mensagem. Olha, é melhor você começar com o exame da senhora tal, porque eu acho que tem um sangramento no cérebro dela. Então já tem programas que fazem isso, que são parceiros nossos. Na hora que eu dou um laudo... E todos esses programas são de inteligência artificial. São diferentes tipos de inteligência artificial. Porque nós já colocamos isso muitas vezes, de que a inteligência artificial, ela erra menos no diagnóstico do que o ser humano. Né? Sim, se a gente for analisar friamente, possivelmente sim. Mas acontece que ela é interpretada baseada numa história prévia, de um passado que alimentou ela. Agora, ela não entende todo o conceito psicossocial daquele paciente. Existem coisas que alteram, né? Que podem ser importantes, que fazem muita diferença. Né? E existe a questão médico-legal. Quem vai responder pelo programa que interpretou aquela imagem? Vai ser a empresa que criou, a Apple, a Google, ou vai ser a pessoa da gestora do hospital? Então tem toda essa questão. Então, assim, a inteligência hoje é uma grande aliada nossa. Existe sim uma substituição que vai acontecer de postos de trabalho? É possível. Em toda a medicina, nos médicos que trabalham como robôs, esses provavelmente serão substituídos por ela. O que muda na formação do médico diante de toda essa tecnologia? Eu acho que as escolas de medicina do Brasil, principalmente as públicas, estão num passo um pouco lento em preparar os médicos. Porque com essa enxurrada de médicos no mercado, as grandes universidades tinham que se preparar para criar médicos que serão líderes dessa enxurrada que está vindo. Então, não só preparar para a automatização de programas que eles fazem por conta própria, como se portar na mídia social. Voltando à automatização dos laudos, agora de outra maneira, por exemplo, o paciente pode confiar num laudo que foi desenvolvido ou foi dado pela inteligência artificial? Não, eu não confiaria, porque ele vai ter 90% de acurácia. Esses 10% pode ser decisivo.
Entendeu? Igual se eu colocar uma foto de um gato, um cachorro, ele sabe definir muito bem. Mas chega um ponto do refinamento que você precisa para precisão diagnóstica que não. A inteligência artificial não vai conseguir identificar se é um gato ou um cachorro. Ela consegue. Depois de muita... Sim. Ela vai dizer, ela pode ser uma grande área assim, você identifica alguma alteração nesse exame? O exame mais simples para a inteligência artificial é a mamografia. Porque é um padrão binário de tons de cinza. Então ela pode ser assim, aonde existe uma lesão aqui? Aí ela mostra, o médico vai ver e tentar entender se aquela coisa que ela mostrou é relevante ou não relevante. Dentro do contexto do paciente. Pode ser que exista uma área de cicatrização na mama que seja de uma cirurgia prévia e não um tumor iniciando. Então tem todas essas coisas que são somadas, né? Nós estamos no nosso podcast Falando Grego, entrevistando o Dr. Luiz Ronan. E agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos tentar entender uma grande experiência que ele mostra para nós sempre, é a experiência no CEIB Uberaba. Certo. Como que surgiu essa liderança e você trabalhar em gestão em saúde, né? O seu papel como responsável médico de um grupo tão importante, que é o Grupo Sabin, que é muito respeitado, né? De alto padrão, de alta qualidade. E como equilibrar excelência médica e gestão eficiente? A minha história no Sabin começou por uma questão de sucessão, né? Não havia uma linha de sucessão completa e isso entre sócios às vezes pode ser um problema e surgiu oportunidade. E aí era uma época onde as clínicas radiológicas estavam frequentemente sendo adquiridas por grupo. Por sorte, fomos adquiridos por um grupo, como o senhor disse, que preza por qualidade, que preza por respeito e que no passado já tinha aprendido a importância do médico como pilar importante na voz dentro da empresa. Então eu sempre tive voz, sempre tive apoio para buscar qualidade. Às vezes a gente não tem os recursos que a gente precisa, mas eu tentei formar uma equipe de alta qualidade e o meu trabalho diário hoje é dar um suporte para que esses profissionais, dentro da sua liberdade profissional e médica, consigam exercer o melhor trabalho possível. Como que o senhor consegue ver na sua administração qualidade, segurança e padronização dentro do seu trabalho no laboratório Sabin, principalmente imagem e depois laboratório? Sim, isso existem a gente não precisa inventar a roda, existem os critérios de padronização de qualidade. Então, por exemplo, nós somos acreditados por um selo de qualidade do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é fiscalizado por uma empresa internacional, que dá o selo de qualidade por questões de tudo, desde a TI até dos fornecedores, como a gente recebe o paciente, como a gente descarta o contraste, como a gente fotografa as imagens e até a qualidade do nosso laudo. Então isso é uma coisa que nos auxilia. Processo difícil, doloroso, mas que a gente adequando ele, todo mundo consegue perceber hoje o tanto que isso agrega na qualidade para o paciente e para nós mesmos. Porque a gente até revisa os laudos nossos e nessa revisão a gente detecta pequenas falhas que a gente pode melhorar, né? A gente discute isso em grupo. Como que o Dr. Luiz Ronan consegue equilibrar excelência médica e gestão eficiente? Estudando muito, Dr. Constantino. Porque quando eu virei gestor... É isso que a gente sempre fala para os novos alunos, estudar, estudar, estudar. Eu acho que nós não paramos de estudar. Eu nunca parei de estudar. Não, eu não posso. Eu acho que você não consegue parar de estudar. Eu não tenho interesse de parar. Foi por isso que eu escolhi a radiologia até certa forma, porque a gente tem que estudar sempre, todos os dias. Dr. Gerson outro dia falou num podcast aí que tem que estudar 4 horas por dia, foi o que ele aprendeu. Mas eu acho que eu não estudo 4, mas às vezes 5. Mas a gente sempre tem... todo dia você vai fazer planejamento cirúrgico, estudar o caso que você vai operar, ver as dificuldades que você pode passar. Então, eu acho que a gente é um contínuo laboratório de estudo. Não tem jeito a gente parar de estudar. Eu fiz alguns cursos de gestão e eu li quase tudo que eu encontrei
na literatura sobre gestão Estou médica. começando a fazer agora um curso da Faculdade Unimed Uhum. de inteligência artificial para médicos. Eu fiz alguns da faculdade Unimed, foram muito bons. Me ajudaram muito com o apoio da cooperativa aqui de Uberaba, foi muito bom. E o que a cooperativa dá de cursos de gestão, eu sempre procuro me fazer e Eu também aprender com procuro eles. sempre aproveitar essas oportunidades que a Faculdade Unimed dá e a nossa cooperativa proporciona isso para todos os seus cooperados. Sim. Como manter uma equipe motivada, atualizada e os grandes desafios da medicina diagnóstica privada? A gente tem que tentar liderar, por exemplo. A gente pode não ser o exemplo perfeito, mas tem que mostrar que realmente a gente se preocupa e dá voz a eles para nos criticar, para dar sugestão. A motivação vem de alguns pilares, que é uma remuneração justa, um ambiente de trabalho desafiador e com com coleguismo. Não é uma família, mas é um time de amigos que trabalham por isso. Acho que isso aí são as coisas que eu trabalho. Ambiente de trabalho adequado, né, que tenha todo positivo para que o médico exerça o seu melhor do seu trabalho. Eu tento fazer sempre isso. E muito café. Muito café. Vamos refletir um pouco e principalmente no aprofundamento humano, entender mais o ser humano. Vamos lá. Né? Ensino médico atual, sim, ética na solicitação e interpretação de exames, Aham. comunicação com o paciente. Perfeito. Nós estamos pedindo exames demais? Sim, estamos. Estamos, porque há uma deficiência na formação médica e, infelizmente, tem uma grande quantidade de médicos que não fazem a rotina de avaliação clínica, né? E esses médicos acabam pedindo muitos exames. Então, esses são os pedidores de exame, então. Isso em todos os pontos. Por exemplo, na Universidade Federal, a gente não consegue laudar todas as tomografias que são solicitadas, porque o paciente chega com trauma simples e pede tomografia do corpo inteiro. Antes, e não tinha o ATLS mais, né, que a gente aprendia com o professor Crema, aquelas coisas todas. Sem dúvida. Assim, existem os pacientes que precisam de todos os exames solicitados, sim, mas isso acaba sendo tampado num ruído de um excesso de solicitação, com medo de um problema legal e também escondendo uma ausência de conhecimento clínico, físico, de tirar as informações do exame físico, de tocar o paciente, né? O que isso significa hoje? Essa quantidade enorme, por exemplo, que o senhor mesmo acabou de dizer para a gente aqui, de tomografia. Existe algum malefício para o ser humano nessa exposição que ele fica tomando aí de tomografia computadorizada? Existe. Porque a ressonância magnética é completamente diferente da tomografia. Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para os nossos Claro. leigos. Né? Então, a tomografia, ela usa radiação. Então, você deve ter uma exposição para radiação. Se você viaja para um país do exterior, por exemplo, você toma radiação quando você está num voo acima da atmosfera. Mas essa radiação é aceitável, você dilui de acordo com o ano. Então, o excessivo uso de tomografias pode ser danoso. A inteligência artificial hoje, nos equipamentos modernos, ela reduz a dose de radiação. A dose de radiação que eu tenho que tomar, que uma criança tem que tomar, paciente muito magro, é diferente. Então, a máquina pesa e vê o volume do paciente e diminui. Porém, é também importante que o radiologista também participe nessa decisão de indicar ou não a utilização da tomografia. A ressonância e o ultrassom usam outros princípios físicos. O ultrassom são ondas sonoras, é totalmente inócuo. A ressonância usa campo magnético. Então, ela só vai causar problemas para fetos nos primeiros trimestres, ainda não comprovado, mas a gente evita fazer de gestação. Então, a ressonância você pode repetir várias vezes? Sim, mas não deveria. O radiologista deveria ter mais contato com o paciente e o paciente entende o que está escrito no laudo? Sim e não, né? O radiologista deveria ter mais contato, sim, com o paciente, e está acontecendo isso. Hoje, no estado de São Paulo, por exemplo, em alguns centros, existe o médico que vai lá tirar a história do paciente, né? Para poder melhorar, fazer uma anamnese para o grupo todo poder laudar aqueles exames do dia, que é o radiologista que fica no comando, que a gente chama. Então, hoje, as carreiras mais buscadas na radiologia é a ultrassonografia, que tem contato com o paciente. E com o uso da inteligência artificial,
O que está acontecendo é que alguns relatórios, a pedido do paciente, se traduz uma linguagem não médica para que o paciente entenda. Eles mesmos fazem isso. Eles pegam o relatório, copia ali ou tira a foto e coloca numa inteligência artificial que explica para eles o que está escrito, né? Então hoje isso é uma coisa boa da inteligência artificial, que ela está ajudando a diminuir essas diferenças, né? Porque o radiologista hoje ele tem que dar um laudo padronizado, que são o que a gente chama dos RADs, que são léxicos de como descrever uma lesão em vários tipos de comportamento, que começou lá na mama, para acabar com a poesia. Porque às vezes o laudo tinha muita poesia, forma de casca de ovo, flocos de neve, mas isso é tumor ou isso é infecção? Hoje existe um léxico, você tem que falar assim, assim, assim e concluir assim. É uma linguagem universal. Isso facilita a comunicação entre o radiologista e o médico solicitante, gerando uma conduta clínica. Por isso que o radiologista está migrando para a tomada de decisão junto com o clínico. Com todas as clínicas que existem, vamos comparar duas cidades polos do Triângulo Mineiro. Uberaba e Uberlândia. Sem dúvida, não tem outra comparação. A não ser que daqui a uns dias outras cidades vão ultrapassar a nossa querida Uberaba. Infelizmente, isso pode até acontecer. Mas Uberlândia hoje tem 1 milhão de habitantes. Certo. Uberaba tem 350, 370 mil. Não sei se é verdade isso, mas é dentro daquilo que foi estimado. Quase a população da Islândia inteira. Imagina. Nós estamos bem em relação à tecnologia da imagem, tanto em ressonância magnética, em tomografia computadorizada e equipamentos de raio-x, ultrassom, de mamografia. Nós estamos bem protegidos, nós temos equipamentos suficientemente capacitados e bem desenvolvidos e atualizados dentro de Uberaba? Sim, eu não tenho a menor dúvida. Com o bom uberabense que a gente não deve nada em relação à comparação com Uberlândia. A gente poderia não dizer isso há 2 anos atrás, em termos de equipamentos, que Uberaba não contava com PET-CT. Mas agora já tem um PET-CT em formação. É o único revés. Mas nós temos ótimos médicos. Quem consegue hoje ter PET-CT? É uma entidade privada ou uma entidade institucional federal como a UFTM? É quem está perto de um acelerador, que forma o radiofármaco que é usado no PET-CT. Primeiro ponto é isso. Por isso que Uberaba não tinha, por causa de uma rota de aviação. O PET-CT é fabricado num centro que produz ele, o radiofármaco, e ele vai, aquela questão de meia-vida, ele vai diminuindo o volume. Sim. Então ele tem que chegar de avião e rápido. Então tem o dia certo de fazer os exames. Então, como o Uberaba estava fora de uma rota de Quem que tem hoje um acelerador para fazer todo esse... Agora não tem mais esse problema, porque agora o mais próximo de nós está locado em Barretos. Tem em Barretos. Então, claro, que Barretos é um polo de medicina, né? E eles precisavam, porque o PET-CT é muito usado em oncologia. O laboratório SEBI pensa em colocar um PET-CT? Em Uberaba, não. Não temos planos nesse momento para o PET-CT, porque tem 2 em Uberlândia e tem um em Uberaba já chegado para ser montado. Que é o do Hospital Eliangote. Sim. Então ele fica mais focado no tratamento oncológico hoje em dia, o PET-CT. Existe a PET-ressonância também, que não tem nenhum aqui no Triângulo Mineiro, que tem em grandes centros, mas que não tem tantas diferenças. Em relação à ressonância magnética, nós temos 5, 6, 7, não tenho nem ideia quantas ressonâncias magnéticas nós temos aqui em Uberaba. Todas elas são... 7. São 7. É meu trabalho saber. Exatamente. 8. Aliás, 8. 8 com a do Eliangote agora. Existem muitas máquinas para essa quantidade de exames que são solicitados aqui? Sim, ou tem máquinas suficientes. Ou falta máquina aqui em Uberaba? Não, a gente tem... ainda temos fila para paciente, né? Dava para colocar mais máquina? Tem. Mas acho que a gente tem uma quantidade suficiente de máquinas na cidade. O problema talvez não é a quantidade de máquinas, talvez o excesso de pedidos. Novamente, voltando. Como que é a sua visão exatamente em cima disso? A sua visão de ver essa quantidade de máquinas onerando, por exemplo, acaba onerando, por exemplo, a cooperativa nossa, que é a cooperativa Unimed. Uma quantidade enorme de exames, né? Qualquer coisinha, não, faz uma ressonância. Sim. Às vezes ele fez uma ressonância há 20 dias atrás. Não, faz outra aqui que nós vamos ver.
Que critério? Existe critério para poder pedir essa Sim, quantidade de é o que exame? a gente buscou quando a gente tirou o certificado de qualidade. Inclusive, são avaliados a qualidade dos laudos. É cada vez mais indicado pelas campanhas do Colégio Brasileiro de Radiologia, por exemplo, você conhecer quem é o radiologista que está laudando o seu exame, se ele tem RQE, se ele tem a subespecialidade. Então, a questão também traz isso, né, doutor? A qualidade do relatório. Porque todos os exames de radiologia são examinador dependente, não é só a ultrassonografia. Uma ressonância de joelho interpretada por X ou por Y pode ser completamente diferente. Então, talvez a gente tentar trabalhar mais na remuneração por qualidade do que a remuneração por volume, né? Que é o fit for service, que é a Exatamente. remuneração que não é o modelo ideal a longo, médio prazo. Eu acabei de fazer a última pós-graduação minha, e isso foi uma discussão de casos e a discussão de algumas Unimedes do interior, do interior de São Paulo, desenvolveu um programa de não usar mais esse modo fee for service de pagamento. Quanto mais quiser, mais você ganha. E existem outras opções. Existem 3 opções ou 4 no mercado que são possíveis de serem feitas, em termos de gestão. O laboratório Sabin trabalha nesse tipo de fee for service? Então, sim, fee for service é o padrão brasileiro. É o padrão brasileiro. Mas existem acordos feitos em diferentes valores que são, por exemplo, a entrega de um resultado mais conclusivo, que não gera uma repetição de exames. Existe esse modelo em algumas praças, né? Existe um modelo, por exemplo, de um pacote fechado, que é por uma chamada de uma cooperativa ou de um plano de saúde. Então tem, como é quase no Brasil inteiro, tem diferentes modelos. Estou saindo um pouquinho do nosso script, ainda tem algumas perguntas que eu acho que eu poderia fazer como ortopedista. Nós temos a ressonância, muitas vezes, ela não nos dá a dimensão da extensão da lesão cartilaginosa. Certo. A ressonância de 1,5 Tesla, que é as nossas 8 ressonâncias que estão aqui em Uberaba, existe a possibilidade de uma ressonância de 3 Teslas, por exemplo, de melhorar essa qualidade de análise da extensão da lesão da cartilagem no joelho, que é o meu caso, que eu trabalho com o joelho, ou cabeça do fêmur, né, ombro, para você avaliar com melhor qualidade. A ressonância de 3 Tesla, ela é mais objetiva nesse aspecto de visualização da cartilagem articular? A gente tem que se despir um pouquinho e filtrar o que vem muito do comercial. Sim. Eu posso encontrar para o senhor vários artigos dizendo que é muito melhor. Mas, na verdade, na prática nossa como radiologista, as ressonâncias de 1,5 Tesla é muito uma questão de software e de aquisição da qualidade da imagem e do relatório. Então, existem programas que fazem essa análise em 1,5. Então, eu não acredito que o 3 Tesla acrescenta na ortopedia grande vantagem. Existem aparelhos novos de tomografia com uma técnica diferente do que nós temos aqui no mercado, chegando por lançado radiação, passado. Infelizmente é radiação. Mas assim, para neuro, aí a ressonância de 3 faz um pouco de diferença, mas é uma pequena quantidade e o alto custo dela torna um pouco limitado a utilização. E ela é um pouco mais desconfortável para o paciente. Que é mais importante a de 3 Teslas, em tumores ou em patologias abdominais, torácicas ou doenças desmelinizantes cerebrais, demência cerebral. É mais no cérebro ainda, porque das questões de ver as fibras do corpo caloso, uma coisa que a gente chama de tractografia. Já me perguntaram várias vezes que exame que a pessoa que pode ter suspeita de Alzheimer deve fazer exame de imagem. Que exame? Ir num bom neurologista. E aí, primeiro isso, que ele vai fazer o exame físico, e pelo exame físico, por uma série de perguntas pré-programadas, ele consegue dizer, né, conversar com a família dá várias pistas para a questão da demência. Aí depois, ele pode solicitar sim uma ressonância magnética convencional, que vai avaliar, por exemplo, o lobo temporal e o hipocampo, e padrões clássicos de descrição, até de IA que mede o volume do hipocampo,
para dar sinais de que o neurologista está indo no caminho certo, ou às vezes para identificar uma coisa que não se esperava, como por exemplo um tumor crescendo que está dando aquela demência que não existia até então, né? Tem sempre aquela questão de que eu converso muito com os geriatras, o paciente na terceira idade, a esposa faleceu há 1 ano, ele está deprimido. Não, às vezes ele está com anemia, às vezes ele está com uma neoplasia, e você está achando que é depressão, entendeu? Então é importante, de novo, é a mão do médico. Eu vou te contar mais outra passagem do seu pai, Dr. Vandir Ferreira. Olha o que é persistência no diagnóstico. Meu filho, o Júnior, que é ortopedista hoje, com 14, 15 anos, desenvolveu uma psoíte. Certo. Só que foi a psoíte do assoalho da bacia, lá embaixo. Sem diagnóstico, fez laparotomia, não encontrar nada, continuava febre. Fomos para Ribeirão Preto fazer ressonância magnética, não descobriu nada. No outro dia voltamos, seu pai mandou chamar ele, disse, vem cá que nós vamos achar isso. Fomos com ele lá, e ele fez uma tomografia e descobriu exatamente no assoalho. E aí, tanto o Fernando Angotti como o Fernandinho, que era meu grande companheiro de cirurgião de joelho, entraram, fizeram, limparam, acabou. Olha como que são as coisas. Estava lá atrás, lá na região sacroilíaca. Lá no ilíaco, lá embaixo no assoalho do ilíaco. Então são coisas importantíssimas. Sem dúvida. Infelizmente nós estamos caminhando para o nosso final de Falando Grego, entrevistando o nosso querido radiologista de nome, e dentro daquilo que gostaríamos de falar com o Dr. Luiz Ronan, é exatamente um final muito forte, inspirador. Que conselhos Dr. Luiz Ronan daria para os jovens médicos? Sim. Primeiro, revisite a sua escolha. Você fez medicina como meio ou você fez medicina como fim? Isso é muito importante, porque a sua vida não vai ser fácil. Você vai ganhar menos e vai ter muito mais dificuldades do que a atual geração de médicos que você se inspira. Se você fez a medicina com fim, ou seja, você está procurando ajudar pacientes, você vai conseguir fugir do mar de mediocridade onde você vai estar mergulhado, que várias profissões médicas e especialidades médicas vão ser substituídas pela máquina, porque não se diferem dela. Então, se você fez a medicina como fim, você vai buscar ser cada vez mais humano. Você vai conversar com os pacientes, você vai dar ouvido para eles, e você vai ter a empatia de entender a origem da queixa dele. E aí você vai ser bem sucedido, independente da especialidade, de dermatologia, radiologia, neurologia, ortopedia, você vai ser bem sucedido. Não existe mais aquele médico clássico, antigo, que deixava os pacientes por 3 horas esperando no consultório, ou que não conversava, que não botava a cadeira no consultório para o paciente ficar em pé. Esses, felizmente, serão Esses substituídos. já foram substituídos, esses já se foram há muito tempo. Qual que é o futuro da radiologia? É extremamente vibrante e interessante. Sou apaixonado pela minha subespecialidade. O futuro da radiologia é se migrar para um tipo, como eu estava dizendo, senhor, concierge, né? De que ser um papel central, onde vai na discussão clínica, escolher, precisamos investigar esse problema. Quais exames vamos fazer? Podemos fazer esse, podemos fazer esse. Então ele participa na escolha dos exames, na interpretação dos exames, inclusive participa explicando o relatório para o paciente. Então, a futuro da radiologia é cada vez mais presente nas reuniões clínicas multidisciplinares. Então ele vai sair como a gente diria, dos porões dos hospitais, né, da parte escura para claridade, para contato com o paciente e disponibilidade para poder conversar e explicar. Então ele é muito comunicante. Esse foi o grande trabalho que a gente não pode esquecer jamais. O grande amigo que eu tive, que foi o Dr. Zé Wagner. As reuniões clínicas nossas, parecidas com as reuniões que eram da Santa Casa de São Paulo, e as reuniões que começavam às 7 horas da manhã, 7 em ponto, né? Radiologista, fisioterapeuta, ortopedista, reumatologista, todas as subespecialidades afins discutiram os casos da ortopedia lá
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Sem dúvida. E vou te fazer a última pergunta, a pergunta final. Que médico o Dr. Luiz Ronan ainda quer ser daqui a 10 anos? Um médico que acorda com vontade para trabalhar, que consegue exercer sua profissão livremente e que continua a devolver para a sociedade a formação médica que ele teve. Que eu fui formado em escola pública gratuita, fiz residência em escola pública gratuita, então eu quero devolver isso para as pessoas que são as mais importantes, são as pessoas que pagam os impostos, os milhares de impostos que a gente tem no Brasil, que eu tenha prazer de ajudar. E se eu tiver ainda em algum cargo de liderança, que eu consiga permitir que as pessoas que eu esteja liderando consigam exercer seu melhor potencial, que eu não seja um empecilho na vida deles, o problema na vida deles, né? Acho que dessa forma, sim. Nós hoje encontramos jovens. Uhum. Eu só vou me considerar velho, velho é na cabeça da gente. Eu vou me considerar velho o dia que eu não puder fazer mais nada, não tiver mais nem raciocínio para poder sobreviver. Mas hoje nós encontramos um grupo de pessoas que hoje já tem até uma denominação, que são os grupos de pessoas NOTE. 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 Vou deixar isso para você pesquisar depois. Tá bom. Eu já comentei isso num dos nossos podcasts. São pessoas acima de 60 anos, não sei sua idade, nem quero expor isso, mas são pessoas que têm acima de 60 anos de idade, que têm objetivos, que trabalha, que ele acorda, igual o Dr. Luiz Ronan disse, acordar e pensar na profissão, porque a nossa profissão, ela ainda é um celibato, né? É como eram os padres no passado. Muitas vezes nós temos que deixar as nossas famílias no final de semana, como as oportunidades que nós tivemos de fazer pós-graduação, que foram extremamente difíceis. Na minha época não se fazia mestrado antes de 5 anos. O meu orientador não me deixou terminar antes de 5 anos. Eu já estava no terceiro ano já de mestrado, eu já tinha minha tese quase pronta. E o doutorado eu fiz com 4 anos, então 9 anos fazendo mestrado e doutorado, fazendo esse vai e vem, Uberaba, USP, Ribeirão Preto. Uberaba, Quantas vezes nós atendemos acidentados na estrada, um grupo, a maioria dos ortopedistas todos que nós convivemos na UFTM, todos eles graduados, todos eles fizeram mestrado, né? Mestrado, doutorado. Então, isso é extremamente gratificante, você ver um grupo de pessoas que são os NOTE, e nós estamos exatamente nesses NOTE. Sim, mas né? é a longeatividade, né? É uma das coisas que eu mais estudo ultimamente, que é o prolongamento da vida. Até tem uma palestra pronta disso que eu tive o prazer de apresentar para alguns amigos que eu gosto muito, que são médicos fantásticos, Uberaba. Fiz para os residentes da ginecologia obstetrícia da UFTM. É um assunto muito importante. Nós estamos vivendo mais. E viver é viver bem, não é amarrado numa cama. Eu vou te levar num grupo de pessoas que têm um interesse muito grande, que a maioria são idosos. Sim. E você vai dar essa palestra. Na carteira só. Não pode ser na mente, né? Então, isso é baseado na leitura de um monte de livros sobre esse assunto, escrito por médicos. Livros muito bons, que trazem essa questão. Nós estamos vivendo mais, né? Nós estamos cuidando dos netos do senhor, que são a geração que vai viver até 100 anos. Provavelmente essas crianças vão ter mais de uma profissão, né? Então, o importante é isso, é a gente fazer as escolhas. O que eu estava dizendo para o senhor de acordar é o que os japoneses chamam de Ikigai, que é o princípio da vida, o que te motiva, o que te faz sair de casa. Por isso que eles têm uma vida muito mais alongada do que muitos latino-americanos. O japonês vive 100 anos assim, com o pé nas costas. Né? Dr. Luiz Ronan, foi um privilégio ouvi-lo. Conversas como esta lembram que a medicina não é apenas tecnologia. Exames ou protocolos e, sobretudo, raciocínio, responsabilidade e compromisso com o paciente e principalmente com a vida. A radiologia, muitas vezes, ela é silenciosa, se mostra aqui como um dos grandes alicerces da boa prática médica, né? Exigindo conhecimento técnico,
atualização constante e, acima de tudo, um grande discernimento. Agradeço a sua presença, sua disponibilidade e a clareza que compartilhou sua experiência como médico, professor e um grande gestor. Obrigado. Foi um prazer. O público que acompanhou, meu muito obrigado. E vou deixar uma frase de muita importância no final do nosso Falando Grego. Quando ficar doente, chame um médico, não um cientista. Quem disse isso foi o professor Mário Rigato, um grande pesquisador, grande cientista. Depois tem um outro aqui. Os médicos mais notáveis são os que sabem incluir fé e esperança na receita de seus clientes. Esse é do O.S. Marden. E o principal responsável pela cura é o amor ainda, viu? Esse não mudou, não. O Paracelso já dizia isso há alguns 1000 anos atrás. E a última frase do dia, para todos pensarem um pouco na vida, é curar às vezes, aliviar geralmente e confortar sempre. Trudeau já dizia isso há muitos anos atrás, e o professor Adib Jatene fez uma acomodação nessa frase aí. Aliviar geralmente, confortar sempre e dar dignidade às pessoas que estão doentes. O Falando Grego segue com o compromisso de promover conversas que informam e provocam e elevam o nível do debate médico. Eu sou Constantino Jorge Calapodópolos e foi aqui mais um episódio do Falando Grego. Dr. Luiz Onan, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nos ajudou muito e elucidou muitas de nossas dificuldades de entender sobre radiologia. Até o próximo Falando Grego, Kalimerassas e Ria Iaoulos. São palavras gregas que é um muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite e saúde para todos. Muito obrigado.